senhoras e senhores vereadores, primeiro, quando se trata do processo legislativo, aqui discutido pela nobre vereadora Luana, do PSOL, eu quero fazer uma última fala aqui acerca... Última não, uma fala a respeito do pronunciamento na tribuna. Sobre a liminar concedida pelo TJ numa ação popular movida por Débora Pereira de Lima, é preciso que fique bem claro, porque a liminar foi concedida pela juíza de primeiro grau, foi suspensa pelo TJ de São Paulo. Mesmo porque o desembargador deixou claro que não é possível dizer que não está havendo participação quando 26 audiências públicas já foram realizadas. Então, em segundo lugar, porque a autora da ação popular levou a juíza uma jurisprudência de ação direta, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Câmara Municipal de São Paulo, que foi no dia 22/11, pouco antes da liminar, totalmente reformada pela Suprema Corte desse país. Quer dizer, levaram a ele uma decisão que já havia acabado de ser reformada pela Suprema Corte. Então, quanto à lisura do processo, nós estamos aqui fazendo um debate sobre a lisura desse processo. É bom que se resguarde isso, a lisura da tramitação do processo aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Eu tenho que, aqui, obviamente, diante de uma manifestação posta pela vereadora, eu tenho que respeitar a opinião dela, porque é uma mera opinião. Não guarda relação com a realidade jurídica, nem então quanto ao procedimento regimental dela aqui. É apenas a vontade pessoal de uma das partes, ao qual eu respeito, mas discordo, pois me curvo sempre às decisões judiciais, como foi a decisão da Câmara, por sinal, que quando a juíza, mesmo que equivocada, deu uma liminar, a solicitação de plano foi: vamos acolher e recorrer. Sabedores que não duraria 24 horas. Levaram uma juíza a erro numa ação popular que nós entendemos discutível. Nessa decisão, o Supremo Tribunal Federal deu total razão à Câmara Municipal de São Paulo quanto ao processo legislativo correto, e também foi adotada quanto da tramitação do PL, que deu origem à Lei 16.402 de 16, Lei de Uso e Ocupação do Solo, decorrente do antigo PDE, Lei 16.050 de 15, ficou claro nessa decisão que o Judiciário não pode interferir no processo legislativo, vez que a matéria é tão tranquila no STF, que existe o tema de repercussão geral, número 1120. Então, assim, nós estamos discutindo aqui o aspecto da legalidade da tramitação da matéria. Não se pode lançar dúvida ao vento quanto ao procedimento jurídico adotado pela essa casa. Dizer que tem alguém lá, vamos começar discutindo porque a decisão não está errada quem falou. A decisão do Supremo deu tranquilidade a todos nós. Todos nós. O número de audiências públicas praticadas, acho que vão passar de 30, né? Serão 35 audiências públicas. Vem quem quer. Não há que se falar em transparência quando todos os órgãos, principalmente judiciais, que foram chamados a debater essa matéria, foram vencidos pelo procedimento legalista da Câmara Municipal de São Paulo. Não deu vazão a nenhuma dessas decisões aventureiras. É uma verdadeira aventura jurídica, que eu vejo e entendo que serve apenas para procrastinar o debate. Medida procrastinatória, para empurrar para lá, para tentar chegarmos de outro lado. Eu vou falar de uma coisa, mas é assim. Hoje nós falamos aqui, estamos falando, vereador relator, de um plano. Eu vou falar muito pouco sobre a matéria, mas eu não posso sair daqui sem pensar sobre um pouco essa matéria. Quando nós falamos do eixo de transformação, criado pelo Fernando Vieira, né? Foi muito bem feito, nós não discutimos isso, foi feito pelo Partido do Trabalho, uma matéria muito elaborada do eixo. O que ele previu, que eu entendo que há um equívoco ambiental, é quando ele limita a altura dos edifícios, do gabarito, nesses mesmos eixos.
Por quê? Na medida em que você limita a altura desses edifícios, você permite uma expansão na base dele, um edifício mais largo, mais gordinho, de uma laje, de um piso mais amplo. Quanto na medida que, se você tiver um edifício esbelto, mais alto, estreito, você tem maior área de permeabilidade, sem mexer na TO, taxa de ocupação de solo, sem mexer na taxa no coeficiente de aproveitamento. Então, assim, é muito mais fácil para que as pessoas entendam que com a mesma coeficiente de aproveitamento, mesmo CA, você tem um edifício mais estreito, um pouco mais alto, e que eu tenho um ganho na permeabilidade, que é absolutamente correto. Nós temos na permeabilidade ao solo, essa é a proposta. O Fernando erra nesse momento, quando ele erra na questão do gabarito, ter um edifício mais alto, não significa isso. Significa que nós precisamos dar permeabilidade ao solo. Essa é uma regra que eu peço que o vereador, se possível, se assim tiver de acordo e acaso aprovar, que trate da taxa de permeabilidade do solo, tornando possível os edifícios mais esbeltos. E todos sabem, e é de conhecimento comum da engenharia desse país, e é bom que os vereadores tenham ciência, quando se fala em construção, principalmente a esquerda, o pessoal, que me parece que tem uma dificuldade de entender um ponto de vista técnico. Qual é o ponto de vista técnico da construção das edificações desse país? Comercialmente, vereador Cenival, por que as construtoras elas não vão passar de 23 andares mais um solo? Sabe por quê, Hélio? Você sabe a razão? Eu explico para vocês. Esses edifícios comerciais de habitação de interesse popular não vão passar disso, porque a conta não fecha se passar. Por que ela não fecha? Porque o bloco estrutural ao qual é edificado, ele só tem suporte até 23 andares. Assim disso, ele dá uma sobrecarga. Você não vai contar mais que 23 andares desse edifício, ele estoura embaixo. Entra na taxa de risco. Essa é a razão técnica. E se for com a estrutura convencional, que ele poderia subir muito mais, inviabiliza economicamente. Vão passar de R$230 mil a unidade de 40 metros, o que inviabiliza. Por isso, daí a razão técnica que nós não podemos nos amarrarmos num gabarito que não atende o interesse popular, ao contrário do que eu vi discursado aqui hoje. São erros, são conceitos que nós temos que defender, mas calcados numa realidade técnica. Não podemos ficar aqui imaginando que nós vamos fazer milagre para termos habitação de interesse popular. Se um dia o órgão ente público, seja de qualquer natureza partidária, deve ele zelar pelo bom investimento e melhor economicidade. Qual é a melhor economicidade? É o limite hoje conhecido pela engenharia, que tanto que as empresas só fazem isso, vereadora. Elas só fazem isso. Não é que é vontade, é que a conta está espremida. Não fecha. Mesmo com a fachada ativa de 1 mais 23 é o limite. O primeiro pavimento não conta, que é sobre ele que é escorado esses 23 andares. É onde entra o bloco estrutural. Pode observar isso, não passa disso. Então, vereador, relator, eu já falei com vocês, isso não tem, eu pessoalmente tenho nenhuma dificuldade em entender que os edifícios devem ser, e aí sim o critério de permeabilidade deve ser observado, é quando nós tornemos ele um pouquinho mais estreito, mas não mexemos na taxa de ocupação, no coeficiente de aproveitamento. E reduzimos a taxa de ocupação. Ou seja, quando você reduz a taxa de ocupação na mesma proporção, não altera o CA, o coeficiente de aproveitamento, você tem um edifício maior, melhor aproveitado. Maior de altura, não em área construída. Acho que é isso. E para encerrar, eu vim falar assim, de muita mobilidade, bilhete único aqui. Eu quero dizer para vocês todos, bilhete único está no fim. Infelizmente está no fim. Infelizmente está no fim. Eu tenho... iniciaremos a tarifa zero. A tarifa zero será o fim do bilhete. Foi uma boa proposta. Nós não estamos discutindo que no momento em que ele foi aplicado pelo Partido Trabalhador, não é ruim, foi bom. Eu não estou dizendo que ele é ruim. É porque ele sempre é a evolução. E a evolução é a tarifa zero do Ricardo Nunes. Muito obrigado.